Olá, este vídeo é a segunda parte do tema de ambientes de TI. Na primeira parte eu falei um pouco sobre ambientes, né, serem na própria empresa ou terceirizado, e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o uso da nuvem. Meu nome é Marlene e se alguém quiser saber um pouco mais sobre mim, tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre minha carreira. A internet faz parte da nossa vida pessoal, como Google Drive, Instagram, né, e coisas em nuvem fazem parte da nossa vida. E muitas vezes a gente usa no trabalho sem nem notar. O conceito de computação em nuvem refere-se à utilização de recursos de TI compartilhados e interligados por meio da internet, provendo a capacidade de armazenar, compartilhar dados, né, acessar eles de qualquer lugar, a qualquer hora, sem ter a necessidade de eu instalar programas no meu computador, no meu celular, ou de armazenar dados locais, fotos, arquivos. Né? Muitas vezes a gente usa isso no dia a dia sem ter essa percepção. Quando eu falo de nuvem, a localização do centro de dados do provedor, do data center dele, não é relevante para a gente, né? Eu recebo isso como uma prestação de serviços, como eu comentei no primeiro vídeo. Quando eu contrato esse provedor, a gente escolhe, né, a questão de região, zona onde eu vou querer que o meu data center esteja localizado, por questões de lei de proteção de dados e alguns aspectos de segurança. Mas eu não vou escolher saber exatamente o endereço, né? Eu vou saber, conhecer e poder escolher a região onde esse data center está. Aqui eu vou citar alguns exemplos de uso típico desse formato de infraestrutura, né, para que ele poderia ser utilizado. Eu posso usar como, e muitas empresas já usam, né, para armazenar dados de backup, de arquivamento. Tem um outro vídeo aqui no canal que ele explica um pouco sobre a diferença de backup e arquivamento, caso alguém queira entender um pouco mais desse conteúdo. Também é utilizado para continuidade de negócios, para disponibilizar aplicativos no formato web para diferentes unidades da empresa, sejam estas no Brasil ou empresas que utilizam aplicativos de forma global, reduzindo, né, algum problema aí na utilização do aplicativo. Também ajuda para eu poder ampliar o armazenamento de dados, as ferramentas e aplicativos que eu tenho, por meio de instâncias adicionais que são fáceis, né, de criar, em alguns casos até o contrato para que essa expansão ocorra de forma automática, sem eu ter que ter uma infraestrutura local muito ampla já, né, ou com espaço para expansão, prevendo possíveis demandas que eu possa ter. Quando a gente acessa, por exemplo, um sistema regulado, às vezes a gente nem sabe, né, se está acessando algo que é web, local, se aquilo está na infraestrutura da empresa por ser web ou se está na nuvem. É muito importante quando a gente vai validar um sistema, nós entendermos essa questão. Alguns dos motivos que levam as empresas a utilizar esse formato seria a flexibilidade e agilidade no uso dos recursos, né? Eu consigo fazer migrações, expandir de forma mais fácil. A gestão ela acaba ficando para o provedor, e ele fornece painéis que facilita para a empresa regulada conseguir gerenciar, né, a parte que lhe cabe, que fica sobre sua responsabilidade, de forma que facilita essa gestão para o cliente, para a empresa regulada. Também traz a redução de custo, porque você não tem que ter o seu próprio data center e manter o mesmo, né? Os hardwares, softwares são mantidos atualizados pelo provedor, ele que vai gerenciar a licença, que vai ter equipe disponível, né, em tempo integral para cuidar dessa infraestrutura para o cliente. E, além disso, a questão de segurança, né, que os provedores eles têm medidas muito rigorosas para garantir que os dados vão estar seguros, que eles vão ter backup e garantir também a disponibilidade desses dados.
Assim como para qualquer empresa, isso é um fator muito importante para a empresa regulada também, né? Que os dados estejam íntegros, disponíveis, os vários aspectos que a gente escuta falar em data integrity, integridade de dados. Um provedor de serviço, ele alivia, então, essa responsabilidade de gerenciamento da infraestrutura. Mas, embora, né, eles façam isso pela empresa, pelo ambiente regulado, sempre vai ter uma responsabilidade que ainda fica com a empresa regulada, mesmo que elas assinem, né, contratem esses serviços em nuvem com tanta segurança e disponibilidade, ela vai ter alguma responsabilidade. E quando a gente contrata algum serviço em nuvem, existem contratos, né, que eles preveem quais são essas responsabilidades de cada uma das partes. Vocês já ouviram falar, né, que a gente tem rede pública, rede privada, híbrida e múltiplas redes em nuvem? Né? Quando a gente acessa, às vezes a gente nem imagina qual formato que está sendo acessado. Como eu comentei no primeiro vídeo, é importante a gente ter essa noção, nesse conceito do que é cada um. Então, vamos passar um pouco para conhecer essa parte conceitual. A nuvem pública, ela é a internet que a gente usa no dia a dia. Google, Amazon, Microsoft, né? O conceito dela é que ela é oferecida como um serviço onde dados, códigos de aplicativos, eles ficam com o provedor. E esses o provedor pode compartilhar isso num ambiente multilocatário, né? Que seria para múltiplos clientes. E nesse caso, então, os recursos de TI eles são compartilhados entre organizações. Tem todo um cuidado lógico, né, para que uma organização não acesse coisas de outras, mas existe esse compartilhamento, né, que é o conceito de múltipla alocação. A gente tem também a parte privada, que ela é um serviço também, mas ela já tem uma infraestrutura menos compartilhada, mais restrita para cada cliente. Né, os recursos eles são fornecidos como um serviço por um provedor de nuvem, mas a infraestrutura ela é dedicada para um cliente, né, para um locatário. Então, em vez da empresa cliente regulada, ela ter que gerenciar a própria infraestrutura de TI dela, ela terceiriza, pagando, né, pelo recurso que ela está utilizando com o provedor, ela tem flexibilidade para ampliar o que ela precisar, né, não tem os custos de ter essa gestão interna, mas ela tem algo um pouco mais privado, particular para ela. No caso da híbrida, ela é uma combinação da pública e da privada. Então, a empresa teria as duas, né, dividindo coisas talvez mais críticas, mais restritas na parte privada e coisas que podem ser um pouco mais flexíveis na parte pública. No momento de gravação desse vídeo, ainda a maior parte que a gente tem contato assim nas empresas reguladas, ela tem a infra na própria empresa. Algumas começam a migrar alguma coisa para essa parte mais de nuvem privada, algumas outras coisas, por exemplo, um backup, às vezes vão mais para uma nuvem pública, mas cada vez mais, né, elas têm saído um pouco desse formato on-premise e ido gradativamente para coisas em nuvem, ou né, trabalhando nesse formato híbrido, com privada, com nuvem pública. E a parte de multiambientes, assim, seria a combinação de um ou mais provedores de nuvem pública. Então, por exemplo, eu poderia ter o provedor que eu contratei para fazer né, a troca de dados, para manter os meus servidores de banco de dados, por exemplo, um fornecedor de nuvem privada. Vou ter um outro provedor, né, é multi, porque são provedores, fornecedores diferentes. Então, eu vou ter um segundo provedor para eu hospedar minhas máquinas virtuais, meus códigos, e um terceiro provedor para alguma coisa, talvez mais da intranet da empresa, para publicações, que talvez poderia ser numa nuvem pública. A gente vai ter outros vídeos, né, falando um pouco sobre outros conceitos assim de nuvem, containers, máquinas virtuais, com a finalidade da gente ir entendendo mais esses conceitos que a gente tem na infraestrutura de TI, né, que são coisas que requerem validação, qualificação.
A gente precisa sempre ter um forte trabalho de conscientização na empresa para que as pessoas entendam isso e para que a gente tenha isso sob controle, porque às vezes a gente, com a facilidade hoje de ter, né, a contratação de serviços em nuvens, áreas podem sair contratando coisas dentro da empresa sem a área de TI, sem a área de qualidade estarem alinhadas com aquilo. E isso pode afetar questões de validação de sistemas computadorizados que precisam ser validados, de eu ter fornecedores, né, coisas de infraestrutura sem estar qualificada. Então, é muito importante a empresa conhecer o que ela tem e saber se ela não está nesse estado de múltiplos ambientes em cloud, se ela tem ciência de tudo que é usado, se isso está tudo qualificado e de forma adequada para o ambiente regulado. Seria isso, né, sobre essas questões de rede pública, privada, híbrida e mista, né, de diferentes fornecedores. E nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre conceitos como IaaS, PaaS, SaaS, cluster e outros temas, né, que a gente se depara aí nos projetos do ambiente regulado. Obrigada e até um próximo vídeo.